Olá, boa tarde. Meu nome é Viviane Gonçalves, sou Vivi Mercadista. Estamos aqui no SA Cash, no Pipoca e Guaraná, com eles, feras, no network, dentro dos desenvolvimentos de cada um deles. Eles são especialistas. Estamos aqui com o Marcelo, da Etc. Soluções, e com a amada Zambrana, que é a nossa dama das kitnets. Olá, tudo bem? Tudo bem, Vivi? Bom, vou começar pelos meninos, né? Hoje eu vou fazer diferente. Eu queria que você me contasse, primeiro, se apresentasse, apresenta a tua empresa aqui para nós, pessoal, tanto dos empresários SA quanto o pessoal que está nos assistindo aí, um pouquinho sobre quem é a sua empresa e depois me fala qual é o seu maior desafio. Então, obrigado pelo convite, Vivi. Tudo bem, amada? Vamos lá. A Etc. é uma empresa de gestão de benefícios, com foco na redução de custos. Então, nós buscamos melhorar os processos para que essas empresas possam aproveitar os seus recursos que elas já estão botando na- Nas empresas, já está sendo feito. já está sendo, eles já estão empregando Sim. esse recurso lá. Então, a gente vai melhorar os processos para que esses recursos sejam colocados no lugar certo e trazer economia para a própria empresa. Então, nós trazemos alguns trabalhos, que é a gestão do Vale Transporte, no qual nós conseguimos melhorar absurdamente o processo para a empresa, e nós também temos um cartão de multibenefícios para vale alimentação, refeição, entre alguns outros benefícios, né? Dentro de um único cartão, a gente consegue acessar vários benefícios para os colaboradores. Então, nós conseguimos essa economia, em média, 40% do valor pago hoje. A gente consegue essa redução para as empresas e as empresas têm ganhos em cima dessa economia. É uma economia para fazer a empresa crescer. É um custo-benefício, né, onde a Exatamente. empresa ela acaba tendo ali uma certa economia, né, ao contratar etcétera soluções, é Isso. isso? É exatamente isso. Ela vai ter economia, ela vai melhorar o percentual dela de ganho e vai poder reinvestir com o dinheiro que ela já está gastando. Ela não vai ter que gastar um algo a mais, ela não vai ter que se capitalizar para fazer. A gente vai ganhar em cima do próprio recurso. Em E cima sem do nenhum. êxito dela, ou seja, sobrou Exatamente. dinheiro, aí A gente sim. vai fazer isso tudo sem nenhum custo inicial para a empresa e vai receber em cima do próprio dinheiro que ela está economizando. Então, esse é o objetivo da Etc., né? Trazer economia para a empresa crescer. Então, ela pode crescer utilizando a mesma estrutura que ela já está usando hoje e poder reaproveitar melhor esses benefícios. Só que ali vocês vão fazer uma análise, né, e vai Sim. mostrar para ela quais são os pontos que ela pode de fato trabalhar para que Aonde ela consegue melhorar, aonde a gente consegue melhorar em relação ao Vale Transporte, Vale Alimentação, Refeição e alguns outros. sim, perfeito. Agora, me conta qual o maior desafio de trazer algo que vai trazer benefício para as empresas. Eu nunca entendo isso, né? Como que algo que vai trazer benefício consegue ser tão desafiador, né? O desafio maior hoje é que as empresas realmente entendam os benefícios que a gente está trazendo para eles, né? Parece uma coisa mágica, parece uma coisa de outro mundo, e a gente fazer esse movimento geralmente é a pessoa se defende, né? Então, assim, a empresa, o gestor, ele na maioria das vezes, a primeira coisa que ele vai fazer, não, não, isso aí não existe, isso é complicado, isso vai mexer com a minha estrutura. E não, a gente só vai realocar os benefícios que ele já está utilizando e vai fazer alguns processos de otimização para essa própria empresa, em cima, mais uma vez, dos próprios recursos que ela já está utilizando. E ela vai poder economizar. Então, assim, mais uma vez, reforçando, o problema maior é a pessoa entender que a gente vai trazer benefícios sem gerar Sem gerar um custo. aumento no custo dela.
Mas é educar esse empresário de Exatamente, que, existem vários caminhos, várias possibilidades dele economizar. exatamente. Perfeito. Agora vamos falar aqui um pouquinho de investimento imobiliário. Essa semana, gente, ela me emocionou, ela me fez chorar. Nós participamos de uma live juntas, Marcelo, e do nada, na outra semana, quando eu nem esperava, a amada Zambrana me mandou um presente, um mimo, que eu chorei muito. Ah, Porque eu Vivi, tu senti merece. assim, eu senti um pouco de caramba, é um reconhecimento, né, de trabalho, de que Com a gente certeza. dá a nossa cara aqui para falar com o público, e foi muito emocionante. Eu tô Que grata de poder te linda, agradecer agora Vivi. pessoalmente. Que bom, fico Muito feliz. obrigado mesmo pelo carinho, pelo reconhecimento. De fato, né, tua mãe fez uma excelente escolha desse nome, Amada, porque você realmente é amada e transmite isso para nós. Obrigado mesmo. Agora me fala sobre os investimentos imobiliários, né? Porque aqui nós estamos tratando com uma construtora administradora, certo? Sim, futura E incorporadora. futura incorporadora. E assim, quando você startou e disse assim: "Não, eu não vou só construir, eu vou fazer isso ser um investimento, eu vou fazer com que a dama das kitnets seja soluções para quem quer investir, para quem quer aprender, para quem, enfim, para quem quer crescer". Quando foi que você startou para esse olhar em cima de quem já é, porque quem investe já é, né, Marcelo? E de quem é o seu principal ali, alvo, que são os profissionais que estão trabalhando ou que querem trabalhar nessa área. Então fala para nós, como que foi esse start? Sim, inicialmente quero agradecer o convite e agradecer a sua seleta audiência pela atenção nesse momento super importante. Muito bom. Tudo começou, Vivi, quando eu tive a referência da minha avó materna, que ela tinha 2 casinhas de aluguel no fundo da casa dela. Então, durante toda a trajetória da minha avó, ela era comerciante, tinha algo como uma mercearia, uma quitanda na frente de casa, e com isso trabalhando sozinha, viúva por 2 vezes, criou 6 filhos sozinha. Uau! E ela tinha desde sempre essas 2 casinhas que rendiam um aluguel e que se somava com essa força de trabalho dela. Então eu falava: "Nossa", sempre quando eu ia lá visitar, isso na Bolívia, nem era aqui no Brasil, sempre tinham pessoas diferentes morando ali e Nossa, passavam a ser como se fossem da família, porque era um pátio, assim, que a construção era ao redor, sabe. É uma construção completamente nossa. diferente. Então a ideia da construção me remete também essa questão de família, a questão de casa, a questão de colaboração, de você ter uma outra fonte de renda que te dá um suporte e uma segurança, porque trazendo para a parte da amada, o que que a amada busca? Segurança. Mas vendo pelo lado do cliente, eu busco o quê? Uma forma de otimizar uma moradia de maneira segura, bonita, a um preço justo, numa boa localização. Então, existe ganho para ambas as partes. E por isso que eu vejo com tanto carinho, com tanta paixão esse mercado imobiliário da forma que eu estou levando. Fazendo então a construção para que possa fazer isso do meu jeito, com a minha assinatura. Nossa! Uau! E assim, é algo que é novo e ao mesmo tempo que já está aí, né. Sim. Vamos lá, novo, porque a ideia inicial, a construção dessa ideia, vamos pôr assim, é algo específico, né, que Uhum. não se vê no ramo imobiliário alguém pensando, né, dos 2 lados da mesa. Calma aí, eu quero o meu ganho, porque é assim que eu te vejo hoje, mas eu quero ver esse pessoal que está lá, quem vai alugar, ou quem vai investir comprando, o quais são esses benefícios que eu estou trazendo para essa pessoa, e também, ao mesmo tempo, olhando o chão de fábrica. Porque a gente já teve oportunidade de conversar, e eu já tive a oportunidade de ter acesso a outros projetos que você tem dentro de uma Uhum. só empresa. Então, é algo, diversificado que você está fazendo. Multifacetado. Multifacetado, gente, é isso. Então, assim, quando você
pensa em todas essas questões e todos esses projetos e se vê nesse lugar que você está hoje, Uhum. né, de uma mulher que agora não só está realizando um sonho, que não é só seu, que é seu e de quem vai morar nesse lugar, Sim, que é um lugar que está sendo muito bem planejado, né, verdade. e nesse lugar de assumindo um lugar de empresária, né, de mãe. A gente está aqui no SA Cast, então se você está participando de um grupo de negócios, né, Sim. um network que é muito diversificado, que tem diversos empresários, diversas empresas, e talvez empresa que você nunca pensou que fosse conhecer, e nem que existir, porque isso já aconteceu comigo. A gente, se existe, como assim? Verdade. Né? Então, como que é hoje? Como você se vê hoje? Para onde você está se projetando? Interessante você ter feito essa colocação, porque tudo isso para mim é novo, a questão do networking, e eu vejo como eu tive essa percepção da minha evolução no espaço de 2 meses. Eu tô sentindo que a minha mente, ela tá pipocando cheia de ideias, cheia de ideias. Eu acordo de madrugada, assim, tenho que pegar um papel e começar a escrever. Então eu vou fazer isso, também posso fazer isso, e é só uma questão de tempo e organização para que as coisas se encaixem e eu saiba dar prioridade no momento ideal, no momento certo, sem Sim, gerar ansiedade, sem gerar um desequilíbrio emocional e saúde e físico. Então, assim, as ideias são muitas, o que é maravilhoso, e por isso se torna um negócio múltiplo e multifacetado. Não é somente a construção, nem é somente a locação, vem muito daí. E também, como você falou, a questão da visualização da importância do chão de fábrica, daquele colaborador que vem desde lá do início até a ponta final do cliente. Então, qual é, assim, eu acredito que, como eu falei, a minha assinatura? É fazer com que cada membro desse processo perceba que nós todos somos o elo de uma corrente, cujo objetivo é ligar naquele fechinho do cordão, sabe? sim. Ligar para fazer o cordão. E cada um solto não é nada mais que uma pecinha, mas quando a gente soma, une e firma aquilo, se torna algo maravilhoso, se torna um produto maravilhoso com o objetivo de quê? Ser satisfatório para o cliente. Então, o meu objetivo maior é sempre pensar no cliente. E dessa forma, é isso que eu quero passar para o meu colaborador, o pedreiro, o ajudante. Então, ele não é um pedreiro, um ajudante, como é em qualquer outra obra. Ele está fazendo uma obra que seja uma obra de arte, que ele veja assim, por que Fazendo não? parte de histórias, Por né? que não fazer o melhor? Então, em cada ato que ele possa fazer o melhor e ser valorizado como pessoa e como profissional. Isso para mim é muito importante. Eu tive a oportunidade, até estava comentando com o Marcelo aqui um pouquinho antes, de conversar com um senhor que é mestre de obras e falando sobre vida, experiência. A primeira pergunta que eu fiz para ele: quem é João Batista? Ele se Nossa. surpreendeu. Então ele começou a falar dele, falou da família dele, e ali eu fui percebendo quem é essa pessoa, e houve então uma conexão genuína. E a partir dali, o trabalho pode começar e fluir para um mesmo direcionamento. Então não é apenas eu pago pelo serviço dele, ele executa o serviço dele e cada um Exatamente. segue para um lado. Existe a formação desse elo, desse objetivo em comum. E é isso que eu quero implantar como uma cultura mesmo da minha equipe de trabalho que vai se formar daqui para frente. Perfeito. Marcelo, quando a Amada estava falando do elo, da corrente, eu fui voltando assim há uns meses atrás, quando nós nos conhecemos, e a gente comentou aqui mais cedo, né, o quanto eu estou assim admirada e feliz de ver o teu crescimento. Agora olhando para a persona, o Marcelo, né, o gestor de uma empresa, o cara que está trazendo soluções para empresas e empresários. E como que você sente hoje essa que a gente é notório para a gente a diferença. O Marcelo está com outra postura, o Marcelo toma um espaço. Isso para mim eu vejo de uma forma muito bonita. Então eu quero saber o que o network influenciou para você em relação a esse novo posicionamento, a esse novo Marcelo, né, a essa nova etc soluções, porque quando a persona é tratada, a empresa age diferente. Então, eu gostaria que você falasse para a gente assim esse divisor de águas, né, que a gente percebe e é notório na sua vida.
em relação a network e ao teu crescimento? Então, Vivi, já tinha comentado aqui um pouquinho antes com a Amada também, com você. Cara, assim, o networking mudou a minha vida totalmente. Totalmente mesmo. Eu não fazia ideia de que existia o network antes de começar a empreender. E aí eu comecei a entender, comecei a perceber o que que era o networking e mudou a minha vida. O Marcelo era uma pessoa extremamente tímida, ainda é, mas hoje eu consigo me colocar, né, me apresentar, falar na frente de muitas pessoas. Aqui, tá aqui agora, para mim já era um desafio lá atrás. E o network mudou tudo, né? Aprender, conviver, ver as pessoas, ver como é que funciona o network, como um ajuda o outro, né? Você vai tropeçar no meio do caminho e vai ter alguém ali para te dar a mão, para te ajudar a levantar. E o network foi tudo para mim, né? Há um ano atrás eu era uma pessoa completamente diferente. Muito, gente. E hoje eu sou uma pessoa que consigo me colocar, consigo me apresentar, consigo falar não só do Marcelo, como do meu negócio, e consigo fazer negócios, né? Que no início era uma dificuldade também, porque se eu não conseguia me colocar, as pessoas não conseguiam me entender, e era um dificultador para mim. Hoje eu consigo superar isso, e eu faço sempre questão. Obrigado, Osmar. Você mudou a minha vida. Obrigado mesmo. Quem passa pelo Osmar de Oliveira nunca mais é o mesmo. Eu falo isso de experiência própria. Agora vai uma pergunta aqui para os dois, né? Que eu acho que é bem relevante, é bem interessante, mas Marcelo por etc. Uau! Difícil, Foi para difícil, pensar, complicado, né? né? A etc. também foi um divisor de águas para mim, né? Mais uma vez, eu não fazia ideia de networking, como é que isso funcionava. Minha cabeça funcionava em outra rotação, né? E empreender e descobrir a etc., né? Foi bem prazeroso, um aprendizado que eu ainda tô, né? É contínuo, né? Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, uma solução, uma empresa transformada. Quando eu consigo, né, acessar essa empresa, eu consigo transformar isso para mim, é gratificante. Então, a etc. mudou muito a minha vida também, né? A minha forma de ver o mundo, ver soluções, não só para a etc. Hoje eu aprendi a ficar atento às oportunidades que estão no mercado, seja para mim, seja para um parceiro de negócios. E é isso, a etc. mudou muito a minha vida, mudou muito a minha percepção de mundo. E ver que existe muita coisa além do que eu enxergava há um ano atrás. Perfeito. Amada por Dama das Kitnets. Vou falar amada por Dama das Kitnets e Dama das Kitnets por amada, pode ser? É um misto bem gostoso, né? A gente se funde com a nossa empresa, mas fala É aí. verdade. Eu vejo da seguinte forma: quando eu penso amada, eu penso a profissional, doutora em microbiologia, formada pela UFRJ, servidora pública há 15 anos. Então, uma pessoa que vive essa carreira, né, que já tem uma estrada aí, que eu já sou formada há mais de 20 anos, há 22 para 23 anos. Então, tem uma sequência nesse lado. Quando eu já vejo a Dama das Kitnets, a Dama das Kitnets foi quem fez tudo isso. A Dama das Kitnets que é a empresária, que é a construtora, a incorporadora, a empreendedora. Então eu consigo fazer uma subdivisão e ver que em determinados momentos, como se fosse eu sou amada, mãe, eu, sabe, estou lá cuidando da minha casa, dos meus meninos, do meu trabalho, da universidade. E a Dama das Kitnets é aquela que, como diz a minha mãe, amada e os marmanjos. Porque é engenheiro, é arquiteto, é o pedreiro, mestre de obras, é o cara dos bombeiros, é o É cara do isso. esgoto, é o cara da água. É amada e os marmanjos.
Então eu vejo dessa forma. Como eh, o Empresários S.A. me fez crescer como empresária, porque eu não me via como empresária. Eu me via como uma pessoa que está fazendo, está realizando uma construção. E agora participando do grupo de networking, e não é há muito tempo, são 2 para 3 meses ainda. Eu falei: "Quando eu for uma empresária", e o nosso amigo Uhum. Guto me corrigiu: "Você é Já uma é, empresária". já é. Eu Nossa, então assim, até mesmo essa visão da Dama das Kitnets, ela se consolidou depois da participação do grupo do Empresários S.A. Então estou muito feliz com essa oportunidade. Agradecer aqui minha querida Dani. Jamais vou esquecer, Dani, que você foi a pessoa que fez essa conexão para esse grupo maravilhoso. Um beijo para você. E também vou estar com você, Vivi, no livro. É No verdade. livro, também vou participar, contando como foi essa trajetória, como o networking afetou, mudou a minha vida e como a partir dessa mudança, novas vertentes estão aparecendo e que vocês vão saber com o tempo. Em breve, Aguardem. em breve, em breve, em breve. Para deixar uma mensagem agora aqui para o Wallace, que para mim, na minha opinião, o amor e a paixão dele por network, né, e a grande missão dos Empresários S.A., que é de acabar com essa solidão que a gente, quanto empresário, enfrenta. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem assim para ele. Ele não está esperando isso. Não tem nada combinado, mas comigo é assim. Qual é a mensagem que vocês passariam para ele, sabe, em relação a o antes e o depois do Marcelo dentro dos Empresários S.A., o antes e depois da Amada, o antes e depois da Vivi Mercadista, já as pessoas já conhecem bastante, cheguei deprimida nesse lugar e hoje tudo aconteceu de uma maneira inesperada, então, qual a mensagem vocês diriam, assim, para ele enquanto cara que está presidindo, né, esse network de uma maneira, assim, que a gente percebe que é com amor. Então qual é essa mensagem que vocês deixam, assim, para ele em relação a isso? Cara, assim, complicado, né? Assim, você falar assim, ainda mais de surpresa, mas o Wallace foi o cara que praticamente pegou na minha mão e me levou aonde eu tô hoje. Provavelmente, né, eu não teria conseguido, não teria talvez tido força para fazer todos os movimentos que eu precisei, eu aprendi. Cada aprendizado que ele manda, cada mensagem que ele manda, né, assim, e tal. No início ele foi muito importante, porque, como você falou, eu praticamente não falava, né, não conseguia me expor e ele me ajudou nisso, foi atrás, não desistiu de mim. Então, muito obrigado, Wallace. Você faz parte da história do que o Marcelo tá começando a se tornar, ainda é muito embrionário, mas com certeza você vai ser sempre lembrado como o cara que me ajudou lá no início a dar os primeiros passos aqui. Muito obrigado. Amada? Wallace, que ser incrível, cara, sensível, amável, doce. Então ele e a família dele também é um exemplo de união, de amor. Acho maravilhoso, incrível. E interessante ele ter se colocado, percebido essa questão da solidão empresarial, porque cada um de nós em algum momento também sentiu. Mas o que eu vejo de positivo, que ao invés de ver isso apenas como um problema, ele viu nesse problema uma solução e que atinge tantas vidas. Olha como isso atinge a cada um de nós empreendedores. Isso reflete tão positivamente para os nossos clientes. É Então ele verdade. foi lá e fez. Ele foi lá e deu esse passo e criou esse grupo, que é uma referência, que é um grupo realmente que tem conexões verdadeiras, profundas, não só apenas de negócios, mas entre pessoas que se tornam amigos, como se fosse uma família verdadeiramente. E dentre tantas cadeiras que estão disponíveis ali, eu vejo e falei, gente, para mim é um presente. Porque, Vivi, a qualquer momento vou abrir meu mercadinho no meu empreendimento. Opa! Marcelo, quando minha empresa crescer, vamos conversar. É Com isso, certeza. E assim, é cada um bem de legal. vocês soma, então é Sim, maravilhoso, sim. incrível. Para mim é um presente participar desse grupo. E o recado até que eu dou para a audiência
é que se você percebe que alguma coisa está faltando, poxa, falta determinado produto, determinado serviço, vai lá e faça. Talvez seja você a pessoa que precise dar esse passo também. Então fica aí meu Fica a recado. dica. Fica a dica. Wallace, você sabe o quanto os empresários SA, e principalmente você como CEO, presidente, mas você nunca se colocou nesse lugar, você sempre se colocou no lugar de amigo e de remédio para nossa dor. Remédio para nossa dor. Assim que eu vejo essa missão que é tão bonita. Muito obrigado por um dia ter pensado nessa dor. E por causa que você pensou nessa dor, hoje eu conheço a Amada, eu conheço o Marcelo, eu vi a transformação e a mudança não só da persona, mas da empresa de vocês. Então, assim, eu externo minha gratidão não somente para o Wallace, para a família, mas para vocês que se disponibilizaram não só para estar aqui, mas para colocar a empresa de vocês, assim, à disposição dos empresários SA, né? Disposto, Marcelo, a solucionar ali questões, né, de benefícios das empresas que estão lá e das empresas que não estão, né? Sim. Porque o grande objetivo do network é você ser interessante, é você acessar a carteira do outro. E eu tenho visto o teu posicionamento, não só como empresário, não só como a etc. da solução, mas como homem que está ali de frente. Eu sei que você tem uma sócia. Então, assim, você está ali, está de frente, você cuida de todos os processos e se disponibiliza. Muito obrigado por isso. Então, você que é do Empresários SA, que ainda não conhece de perto o trabalho da etc. Soluções, que está ali por trás da mesa, o Marcelo, que é um homem, para mim, admirável, impecável, né, dentro dos seus processos e também um cara que super respeita os limites das pessoas, e isso eu admiro demais. E muito obrigado por estar aqui, se disponibilizar. A gente sabe que, né, Amada, a gente tem uma agenda doida, que do nada surge uma coisa, surge outra, mas a gente também tem aquelas pessoas que a gente precisa atender, e a gente sabe que você vai sair daqui e vai direto para o atendimento. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Amada, também te agradeço muito, te agradeço pela Ah, amizade, pelo Vivi. carinho, você não está abrindo uma janela, você está abrindo uma porta. E não é uma porta qualquer, é a porta do seu coração. Então a gente Sim. percebe, a gente olha para os rostinhos de vocês e vê os olhos brilhando quando fala da empresa de vocês. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente na SA Bom, Cash, querida. por falar um pouquinho mais sobre como que é o network e de falar um pouquinho mais de vocês. Porque não basta só a pessoa saber que nós fazemos network. As pessoas, desculpa, precisam saber que tem uma pessoa por trás de uma empresa e que essa pessoa precisa estar saudável. E é isso que a gente faz aqui. A gente se complementa como no elo de um cordão. Eu amei, amei. Você fez assim, a comparação perfeita, porque o que são só peças, né? Uhum. É como num quebra-cabeça, né? Eu comparo muito meu casamento com isso. Eu falo, amor, você era a peça que faltava. E é como num quebra-cabeça, né? Um vai complementando o outro. Então, muito obrigada, Amada, mesmo. Para mim vai ser Que um bom, prazer. Vivi. Se você quiser implementar os mercadinhos e todos os seus projetos, eu estou à disposição, com certeza. E vamos fazer isso de uma maneira única, específica, assim como você é. Tá bom, querido. Vai Então, ser deixa uma maravilhoso. última mensagem, fala o arroba de vocês, como encontrar e contratar esses caras, essas damas que. Olha, ela foi falada que é a rainha das kitnet, ela deixou de ser dama há muito tempo. Então, fique esperta. Fala aí, vamos agora começar pelas meninas. Ué. Amada, fala o seu arroba, como te encontra, como pode falar com você. Então, você que gostaria de maiores informações sobre como investir também em imóveis compactos, estilo kitnet, lofts, estúdios, ou mesmo alugar esse tipo de imóvel, o meu empreendimento fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você pode localizar por arroba amada.zambrana. Obrigado, Marcelo. Então, vamos lá. Se você conhece uma empresa ou tem a própria empresa e quer economizar em benefícios, vale transporte, alimentação, refeição, procura por Marcelo Torres no LinkedIn,
eu estou lá à disposição para atender, a gente entender as suas dificuldades e, principalmente, criar soluções para melhorar a sua empresa e ela crescer. Perfeito. Você que é construtora, administradora, síndicos, que deseja ter um mini mercado no seu condomínio, o meu arroba é VSP Micromarket, tá? Que é o Instagram profissional, que é o Instagram da empresa. Porém, todos me acham como Vivi Mercadista e assim você vai me encontrar no LinkedIn em todas as redes de comunicação. Então, a gente quer deixar aqui agora um grande abraço para vocês, um beijo e a gente se encontra no próximo SA Cast.